Relatos sobrenaturais contados por enfermeiras, parte 1. Em um lugar onde pessoas deixam o mundo dos vivos diariamente, não é de se surpreender que exista uma grande variedade de histórias bizarras e sobrenaturais. Onde a vida e a morte são apenas parte do trabalho, enfermeiras e enfermeiros de todo o mundo têm compartilhado seus relatos reais de encontros com o sobrenatural. Prepare-se para relatos de alas hospitalares assombradas, aparições fantasmagóricas e até mesmo a visita de um ceifeiro. Para trabalhar em um local desses realmente é preciso ter nervos de aço. Primeiro relato. Não deixe que eles me levem. A melhor que eu ouvi é de uma enfermeira que disse que uma noite ela foi escalada para a oncologia no hospital que costumava trabalhar. Foi-lhe dada uma paciente que estava morrendo e estava inconsciente já faziam vários dias. Em um determinado ponto durante a noite, a enfermeira entrou na sala e a paciente estava sentada no topo da cama e olhou para ela e disse: "Não deixe que eles me levem." A enfermeira ficou apavorada e perguntou quem queria levá-la e ela disse que era aquela coisa escura lá em cima e apontou para o ar. Esta paciente morreu em poucos minutos. Segundo relato. O quarto vazio. Eu ouvi uma história interessante algumas semanas atrás. Parte do hospital foi reconstruído e ficava de frente com a nossa unidade. Uma enfermeira que estava fazendo algo perto da janela olhou através dela e viu duas pessoas movendo-se em uma das salas da clínica. Já era tarde e a clínica estava fechada. Ela chamou um colega que também viu essas duas pessoas. Eles chamaram o segurança e foram examinar o quarto. Não havia ninguém lá. Um pouco mais tarde, as enfermeiras veem novamente essas duas pessoas andando e elas chamam a segurança. Desta vez, os caras da segurança se separaram e um ficou com as enfermeiras, enquanto o outro foi até a clínica para verificar novamente. A parte assustadora disso é que os caras da segurança estavam falando no rádio. O que foi até a clínica afirmou que o quarto estava vazio, mas o outro guarda de segurança que ficou em nossa unidade com as duas enfermeiras pode realmente ver essas duas pessoas, paradas bem ao lado do guarda de segurança enquanto ele falava. Terceiro relato. Barulho de crianças brincando. Minha sogra foi uma CNA, enfermeira assistente certificada, há 15 anos, e como muitas novas CNAs, um de seus primeiros empregos foi em um asilo de idosos. Logo antes dos pacientes falecerem naquele lar de idosos, eles sempre se queixariam que as crianças do lado de fora estão fazendo barulho, e no meio da noite. Haviam também pacientes que comentavam sobre crianças brincando do lado de fora de sua janela durante o dia, quando claramente não haviam crianças no local. Ela tem muitas outras histórias estranhas, mas essa é a minha favorita. Quarto relato. Direto pro inferno. Ok, essa não é minha história, mas algo que minha irmã testemunhou quando era estudante de medicina em uma instalação de traumatologia nível 1. O cara veio de um acidente de moto contra caminhão. Ela disse que ele era como uma casinha de waffles amassada, cortado em fatias, picado e triturado. O cara foi capaz de falar no início, bêbado, xingando as enfermeiras e docentes que tentavam ajudá-lo. Não era um bom sujeito. Entubaram o cara para preservar as vias aéreas, mas logo os batimentos foram diminuindo. Ele teve uma parada, mas eles conseguiram trazê-lo de volta. De repente, ele arranca seu tubo, agarra a mão da minha irmã e solta esse pequeno grito esbaforido. Não me deixe morrer, vou para o inferno. Por favor, não me deixe morrer. Isso apavorou a todos, incluindo minha irmã.
O cara disse que acordou no inferno, nas chamas, e continuava implorando alguém para verificar seus pés que haviam queimaduras, e ninguém conseguia acreditar como que ele havia tirado o tubo e falado naquele estado. Apesar de tudo que fizeram, o cara ainda morreu. Minha irmã disse que todos ficaram assustados por semanas. Quinto relato. O homem sentado no canto. Tudo bem, isso me deixou totalmente assustada. Trabalhei em uma pequena casa de repouso privada. Muitos pacientes estavam lá há muito tempo. Naturalmente, eu era bobo o suficiente para pegar o turno da noite por 2 semanas, logo que saí da escola, para cobrir a enfermeira da noite que estava doente. Este lugar tinha essas velhas luzes de corredor que você tinha que enfiar um clipe de papel na ranhura do interruptor para ligá-las e desligar, realmente seguro. Havia um em cada extremidade do corredor principal. Eu carregava o clipe de papel no meu porta-chaves. Então, estou eu uma noite, eu vou às 23 horas fazer o relatório, conferir suprimentos etc. Eu desliguei as luzes. As únicas luzes eram a da lâmpada em minha mesa e do estranho sinal de saída que iluminava de vermelho todas as paredes. De qualquer forma, eu estava no carrinho de medicamentos colocando os remédios quando sinto uma brisa. Era inverno e nenhuma janela estava aberta. Eu ouço um som de murmúrio e penso que é o residente do quarto 3 que às vezes fica inquieto de noite. Seu quarto fica a cerca de 2 metros do carrinho de medicamentos. Agora, sendo a enfermeira corajosa que eu sou, risos, eu decido verificar se ele não está tentando sair da cama. Eu vou ao seu quarto e noto que ele está profundamente adormecido. Eu faço uma verificação das camas e todos estão dormindo e contabilizados. A enfermeira assistente está na sala de televisão dobrando lençóis. Continuo com a estocagem. Pouco tempo depois, ouço o barulho novamente. Desta vez vejo uma figura com a minha visão periférica. Eles dizem que os espíritos se apresentam em sua visão periférica, passando por mim no quarto 3. Desta vez eu não sou tão corajosa. Peguei a enfermeira assistente comigo, e que agora devia pensar que eu sou louca. Nós entramos no quarto e encontramos o paciente sentado na cama conversando com alguém que não estava na sala. Quando eu pergunto com quem ele está falando, ele me diz o homem que está sentado na cadeira no canto. Naturalmente, não havia ninguém na cadeira. A assistente e eu deitamos novamente e saímos do quarto. No relatório, na manhã seguinte, eu informo a enfermeira sobre o que aconteceu. Antes que eu pudesse dizer com quem ele estava conversando, ela disse, o homem sentado na cadeira do canto direito. Assustador. Mais tarde, falei com a enfermeira habitual da noite que disse que isso acontecia o tempo todo quando ela estava. Mais de um paciente teve a mesma experiência. Eu nunca descobri o nome do misterioso homem no canto. De qualquer forma, foi o fim do meu turno no período noturno. Sexto relato. O ceifeiro. Enfermeira de cuidados intensivos aqui, eu tenho muitas histórias que vão desde lençóis sendo rasgados, até mulheres idosas em cadeiras de balanço, mas aquela que me assombra é da vez que eu acho que eu realmente vi um ceifeiro. Era no ano de 1999, no final do dia. Era verão e estava escurecendo em uma ocupada UTI de 12 camas, em Londres. Eu estava no comando e na estação de enfermagem havia algumas pessoas trabalhando, mas menos do que durante o dia. Olhei para notar esse homem abrindo e entrando pelas portas duplas da unidade.
O que era tão impressionante sobre ele eram suas roupas. Ele parecia ter saído diretamente de 1974 e caído em 1999. Ele estava usando calças boca de sino marrons, aqueles calçados plataforma que os homens usavam, uma camisa xadrez laranja, amarelo e marrom com um colete com padrões creme e marrom sobre a camisa. Ele era branco com cabelos castanhos escuros, não tão anos 70, e aparentava ter cerca de 30 anos. Ele caminhou calmamente, como se fizesse isso o tempo todo, em direção a uma baia de pacientes. Não o reconhecendo e sabendo que ele não era um parente de algum paciente, eu disse: "Olá, posso ajudar?" Ele me olhou diretamente, assentiu como se quisesse dizer olá e continuou caminhando. Fiquei observando ele parar perto dos pés da cama dos pacientes e se virar para olhar para eles. Ele nem tocou as pessoas ou fez nada além de olhar para eles. Esses doentes, mais estáveis pacientes de repente e inesperadamente pioraram. A equipe foi toda correndo ajudar os pacientes, mas eles agiram como se não o tivessem visto. Ele se virou e com a mesma calma que entrou, ele saiu. Não vi a direção em que ele foi quando saí da estação de enfermagem para ir ajudar os pacientes, que, em última análise, apesar de nossos melhores esforços, morreram. Eu falei com alguns dos funcionários mais tarde sobre o nosso visitante da década de 1970 e ninguém mais o viu. 17 anos depois esta memória ainda está vívida em minha mente. Relato 7. A garotinha com a faixa no cabelo. Nós tínhamos uma garota negra, com cerca de 10 anos na UTI que foi gravemente ferida em um acidente de carro. Muitos danos cerebrais. Ela não morreu lá, mas foi transferida para outra instalação depois de muitas semanas. Depois disso, eu conheci 3 homens negros mais velhos, nos seus 50s, que, se eles estivessem levemente sedados, perguntavam sobre a pequena garota negra com a fita nos cabelos que estava sentada ao pé de suas camas. Um cara disse, e ela me perguntou como eu estava, e então se levantou e foi por aquela direção enquanto ele estava apontando para a janela do segundo andar. Ele fez uma pausa, uma expressão de espanto apareceu em seu rosto, e então ele disse, mas acho que ela realmente não poderia ter deixado o quarto desse jeito, hein? Relato 8. A caça ao fantasma. Durante a clínica na escola de enfermagem no último verão, fomos para um hospital antigo que havia sido convertido em uma unidade de reabilitação após um furacão. É uma instalação de 3 andares, mas apenas o último andar é usado. O elevador parava no segundo andar sempre, o qual estava sendo usado apenas para armazenamento. Sendo inquisitiva, perguntei ao pessoal e descobri que, supostamente, o segundo andar é assombrado por um médico fantasma antigo que trabalhou e morreu na unidade. Eu só tive que investigar. Peguei um colega de classe e, ao entrar na unidade vazia e escura, um sino de chamada estava ligado, entramos e desligamos. O que não nos disseram é que o segundo andar era a antiga sala de operações. Era bastante assustador andar pelas antigas suítes cirúrgicas. Bem, uma vez que fizemos uma viagem inteira ao redor da unidade, voltamos para a estação de enfermagem, que estava ao lado do elevador. Quando viramos a esquina para encontrar os elevadores, as portas para o elevador se abriram sozinhas e todos os sinos de chamada desligaram, como se dissesse, caiam fora, ponto. Relato 9. O gatinho. Eu tive uma paciente que era médica-chefe e estava obviamente muito perto de morrer. Na semana anterior,
meu melhor amigo Pippin havia morrido, e eu estava muito chateada com isso, ainda. Dito isto, entrei em seu quarto e ela disse: "Ló, você trouxe seu gatinho com você." Eu pisquei e disse: "O quê?" Só para constar, esta foi a primeira vez que eu encontrei essa paciente e eu não havia falado para ela de meu gato, de ter gatos ou mesmo de gostar deles. Sua resposta: "Seu gatinho está bem no seu pé." Eu senti esse tremor, um arrepio momentâneo na minha alma e perguntei, apenas por desencargo de consciência: "Sim? De que cor é o gatinho?" Ela respondeu: "Preto com um pouco de branco." Pippin era um gato preto com patas, peito e boca brancos. E a paciente morreu naquela noite. Relato 10. Enfermeira Beth. Eu estava trabalhando na UTI neonatal quando tivemos uma ameaça de tornado. Algumas enfermeiras tiveram que ir a um hospital irmão na cidade para ajudar no plano de desastre. Quando tudo acabou, uma das enfermeiras voltou com esta história. Ela estava ajudando as enfermeiras a dar alguns medicamentos antes de colocar tudo nos corredores. Todo paciente que ela encontrava dizia que já tinha recebido seus medicamentos daquela bondosa enfermeira de uniforme branco e chapéu. Ela percebeu depois que ela saiu que fazia algum tempo desde que as enfermeiras usavam chapéu. Essa história revelou a lenda urbana da enfermeira Beth. A história é que ela teve um caso com um médico casado, engravidou e concordou em permitir que ele fizesse um aborto nela na sala de operações no segundo andar. Ela morreu e ele foi para a prisão. Ela nunca deixou do hospital e era vista com frequência. O jornal local fazia um artigo sobre ela todos os anos por volta do Halloween sobre seus avistamentos. O hospital já foi substituído por dormitórios da faculdade. Eu me pergunto se algum estudante já a viu. Relato 11. A sala na Torre do Sino. Sempre tinha ouvido histórias sobre fantasmas, mas nunca tive a minha própria até que eu estivesse trabalhando de enfermeira há cerca de 6 anos. Tínhamos uma torre de camas no hospital onde trabalhei no turno da noite. Era uma noite bastante tranquila às 3 da manhã e as enfermeiras estavam sentadas na mesa quando a luz do meu paciente se apagou. Seu quarto estava bem na frente da estação. Então eu entrei para verificar e ele queria saber se tudo estava bem e eu disse: "O que você quer dizer?" E ele disse: "Alguém veio aqui." Eu acordei e alguém estava de pé ao lado da cama e então eles saíram, mas não disseram nada. Eu não queria incomodá-lo, mas eu sabia que ninguém estava lá, então eu acabei dizendo que talvez fosse a enfermeira assistente ou talvez ele tivesse sonhado, mas estava secretamente alarmada. Então fiquei realmente louca quando saí e contei aos outros. Eles não ficaram surpresos, disseram que acontecia o tempo todo naquela sala e que a luz de chamada frequentemente se apagava quando o quarto não era usado. Ninguém tinha certeza de quem era o fantasma, mas ele havia sido visto muitas vezes. Com certeza, pouco depois, eu estava trabalhando no mesmo andar e, no início da manhã, a luz disparou, a mesma história, paciente diferente. Relato 12. A velha freira. Como a maioria dos hospitais muito antigos, houve um tempo em que nosso hospital era administrado por freiras. Uma unidade específica foi convertida em uma área de estudo do sono para exames ambulatoriais. Em um turno no meio da noite eu estava assistindo o monitor de vídeo e 5 pacientes simultaneamente começaram a remover seus equipamentos de monitoramento.
Entrei no primeiro quarto para perguntar o que estava acontecendo e a paciente disse que a velha enfermeira de chapéu disse para ela que o estudo havia acabado e que ela poderia sair. Todos os pacientes relataram a mesma história. Relato 13. Um pedido de ajuda. Enfermeira de psiquiatria aqui. Absolutamente. Meu primeiro emprego foi em um pequeno hospital psiquiátrico de 35 camas na Califórnia. Costumava ser uma instalação médica onde cirurgias eram realizadas, e claro, pessoas morreram. Quando eu trabalhava no turno da noite, às vezes eu recebia um telefonema da delegacia local perguntando se tudo estava bem. Claro, tudo estava bem. Todos os pacientes estavam dormindo e era apenas uma noite normal. A polícia disse então que eles receberam uma chamada do nosso hospital no 911 e a extensão de onde a chamada estava sendo feita era a sala de artes e artesanato. Ninguém vai lá à noite, nem mesmo a equipe. Sempre teve uma vibe assustadora e era onde as cirurgias eram realizadas. O interlocutor, identificando-se como Satana, estava pedindo ajuda. Isso acontecia aproximadamente uma vez por mês. O turno da noite não tinha muito pessoal, então, como supervisora, sabia onde estava minha equipe porque eu seria a única a ajudar durante os intervalos. Eu sei com 100% de certeza que ninguém da equipe ou paciente era quem chamava o 911. Eu sei que não era um paciente porque as portas do hospital psiquiátrico ficavam trancadas e para chegar a essa sala, um paciente teria que atravessar 3 barreiras de portas protegidas por senha.